Quem vai estar conosco aqui é o Agenor Alaide, ele que é, aqui segundo ele se apresenta, né, pai da Manauara Malu. Ele é doutor em antropologia social, ele é pesquisador, músico e produtor. Ele é professor do programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, na Universidade Federal do Amazonas. Há mais de 15 anos traça uma trajetória contracolonialista e desenvolve produções na música e no audiovisual. Publicou uma tese sobre a música Cuximauara, do Nordeste Amazônico. Coordena o projeto A Música das Cachoeiras, cofundador do bloco da Cobra Grande, Cauxi Eletrizado e bandas como Os Maninhos e Alaide Negão. Devidamente apresentado, boa noite, Agenor Alaide. Seja bem-vinda aqui ao Cultura Brasileira. Muito obrigada por atender aqui os nossos convites e estar aqui conosco nessa noite de sexta-feira, inclusive dizendo que aí, na verdade, não é 8h15, né? É 7h15, é uma hora a menos, é isso? É 7h15, boa noite, Thalita. Bem, boa noite a todos que nos escutam, todas e todos. É um prazer imenso estar aqui, né, com vocês. Estava vendo sua fala, estava vendo as entrevistas anteriores, muito bacana, né? Queria, antes de mais nada, dizer que eu sou contra essa questão da peruca no judiciário, porque eles vão criar mais um auxílio, tá certo? Mais um auxílio peruca, então já chega de tanto auxílio. Acho que a gente pode, com as vestimentas normais, né, encaminhar os trabalhos. Muito obrigado Muito pela bom. apresentação, Thalita. Muito bom. Ó, inclusive, a gente conversava mais cedo, né, Laide? E isso aqui, só aproveitar para, inclusive, dar um pequeno spoiler dos nossos convidados da semana que vem. A gente vai falar de Parintins semana que vem, tá? A gente vai ter uma convidada falando exclusivamente disso, mas a gente pode tocar também aqui em Festival de Parintins, se o Agenor aqui quiser falar a respeito também, tá aqui aberto. Mas antes, eu quero realmente aqui entrar mesmo na sua área, né, no que você pesquisa. E aí eu queria pedir para você nos contar um pouco quem são os, e aí me corrija se eu pronunciar errado aqui, os Iepá Maçã, é isso? Iepá É isso, Maçã. é isso, Thalita. Iepá-Maçã, né, é o nome de um povo indígena conhecido na literatura mais tradicional da antropologia, dos estudos culturais como povo tucano, tá? Ele tem vários nomes, assim, Iepá-Maçã é um nome, Iepá-Piroporã é outra forma de se nominar, certo? São grandes parceiros, né? Eu fiz uma música também nessa língua, é uma língua de São Gabriel da Cachoeira, é um povo que tem uma língua, certo? E, e tive essa experiência, né? Eu fiz um doutorado com músicos indígenas de São Gabriel da Cachoeira, e um desses músicos é o Jack da guitarra, que é Pamaçã, que começou, digamos assim, a me tucanizar, né, musicalmente falando, e, e é isso, assim, é um povo, um grupo indígena do noroeste amazônico, fronteira com Colômbia e Venezuela. E aí, logo no começo do seu trabalho, né, eu li um artigo que até você me enviou, eu acho que versa bastante sobre, acho que a tua pesquisa mesmo, assim, do doutorado, e que me chamou bastante atenção, porque você fala que os instrumentos musicais para esse povo, né, para o povo tucano, para os Iepá-Maçã, eles têm a percepção de serem como pessoas, de serem, enfim, de serem seres e que, portanto, têm alma. E aí eu já introduzindo então esse ponto para te ouvir mesmo o que vem a ser isso e você falar um pouco da sua pesquisa, né, a partir desse viés que você coloca e como é que você, inclusive, traz isso na sua abordagem, na tua relação com o povo tucano e com o trabalho que você desenvolve ali enquanto antropólogo. Então, Thalita, esse artigo, né, tá numa revista, salvo engano, da Califórnia, e ele resume a minha tese, né, é uma forma, assim, de sintetizar aquele calhamaço de 300 páginas em 15 páginas. Ele dá os resultados principais, um dos resultados é esse, né, eu via os instrumentos musicais como coisas,
E esse foi o processo de desconstrução, digamos assim, do trabalho de campo, do antropólogo, da música. A gente tem um conceito de música que não é usado por todos, né? Hoje se fala do colonialismo, né, das imposições epistemológicas, e a música é um instrumento colonial desde do começo da ocupação, da invasão do território americano, né? É uma das mediações, das socializações mais utilizadas por missionários e tal. Para entender, para chegar nisso, quem me deu essa informação, né, eu tenho que dar os créditos, foi o Justino Tuiuca, né, um grande intelectual, já publicou em revistas internacionais como Nature, um grande intelectual lá do Alto Rio Negro. Ele falou assim, né, ele foi explicando, e ele me, como músico, né, ele me sugeriu benzer os meus instrumentos. Benzer não no sentido católico de uma reza, mas no sentido indígena xamânico, né? De fazer um certo ritual para, digamos assim, amansar o meu instrumento. E aí começou todo esse diálogo, e mais do que entender como alma, tá? Alma é uma forma de traduzir isso para o nosso mundo. Os instrumentos têm agência como pessoas, eles podem fazer mal, como o Zuaimaçã, que é uma categoria desse tipo de espírito da floresta, que a gente traduz como espírito da floresta, tal como entes, seres da floresta. Os Waimaçãs são esses espíritos que tomam conta, né, dos ambientes amazônicos, digamos. Hoje o pessoal fala de manejo, agroecologia, já existiam, na verdade, né, os especialistas em relação a manejo, a cuidar do sistema, já existe toda uma teoria, claro, não nos moldes da ciência. E os Waimaçã, eles habitam todos os lugares e todas as coisas, mas musicalmente falando, a gente entra em algo mais específico, né? Eu fui tentando entender isso, e mais do que pessoas, os instrumentos musicais fazem parte de um corpo primordial, que é de um cara, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se você já ouviu, Thalita, do Jurupari. Inclusive, eu já vi alguém perguntando, caprichoso ou garantido. Essas narrativas foram incorporadas, apropriadas por muitas toadas, né, cantadas, performadas, transformadas em alegoria, em imagem, som, em vídeo de YouTube, e sempre há uma discussão em relação à contrapartida, né, de como fazer com que essas histórias, ao serem apropriadas, gerem contrapartidas sociais para essas comunidades. Mas é esse cara, o Jurupari, tá? Ele ensinou os primeiros cantos, as primeiras danças, a fazer os primeiros instrumentos, e ele ensinou a fazer também, Thalita, já que hoje é sexta-feira, bebidas fermentadas. Ele é também o cara das bebidas fermentadas. E esse ritual, esses elementos, né, que pode parecer ao senso comum algo um pouco profano, um pouco vulgar, na verdade são os instrumentos e os elementos de socialização, de fortalecimento das comunidades, de geração de corpos, né, de fazer pessoas, é isso que está em jogo. E as regras culturais foram estabelecidas nesse período inicial por esse cara que ensinou a fazer bebida fermentada, a fazer caxiri, né, e a fazer festa. Muito bom. Mas são bebidas não necessariamente alcoólicas, ou são alcoólicas também? São alcoólicas, Thalita, Alcoólicas. né? A substância, ela é como o vinho, digamos assim, na igreja, ela tem um uso ritual, não necessariamente, né? Os povos tucanos têm o uso ancestral da ayahuasca, Agenor? Tem, Thalita, eles fazem, mas eles não chamam desse nome, chama de carpi, né? Utilizam carpi, inclusive, né, faz parte desse rol de bebidas de ensinamento do Jurupari, e também usam rapé. E essas substâncias são metodologias rituais de transmissão de conhecimento, né? Pelo lado da antropologia, são coisas muito sérias, e elas têm relação aos contextos onde as pessoas que precisam ser iniciadas, sejam homens, mulheres, né? Elas são iniciadas por meio dessas substâncias, e por meio delas, né, uma. A gente fala muito de transmissão oral, não sei se você já ouviu falar, né? Porque os povos indígenas têm uma transmissão oral do conhecimento. Eu tenho expandido essa lógica da oralidade, porque é uma corporeidade, né?
é por isso que há muitos convites, né? Para você entender o que eu estou falando, você precisa vir aqui, né? Ficar com a gente um pouco. Existe esse jogar o corpo no mundo por meio dessas substâncias com uso controlado, tal, né? Seja uma cerveja, por exemplo, né? Uma festa nesse sentido pode entrar e pode ser introduzida e incorporada a partir dessa lógica indígena, porque hoje em dia tem caxiri, tem bebidas fermentadas, mas soma-se a outros elementos industrializados, tá? Não há, digamos assim, a gente não pode estar pensando, Thalita, assim, falando para o público, né, um pouco mais expansivo em relação ao senso comum, a gente não pode pensar no indígena de Cabral, né? As coisas não ficaram paradas nas comunidades indígenas, hoje os povos indígenas, né, são autônomos em vários aspectos e assim, se apropriaram de tecnologias a partir de sua visão. E esse é o trabalho da minha dissertação, da minha tese, né? Entender a lógica de apropriação, de incorporação da música popular, em tese o forró, tá? O Cuchimauara, essa música que você falou, é um forró das antigas, porque Cuchimauara significa literalmente de antigamente, como Manauara. Manauara é quem nasceu em Manaus, relativo a Manaus. Cuxi-Mauara é relativo ao antigo, relativo a antigamente, né? Então, essa música tem a ver com os ancestrais, né? Tem a ver com essa ideia de ancestralidade, de conhecimento que foi passado de geração em geração, assim como eu, de Campina Grande, por exemplo, que nasci lá, passa-se o São João de geração em geração sem a gente entender por quê e nem saber por que, por exemplo, cortamos bandeirinhas, mas a gente faz todo ano, né? Então, os rituais têm muito disso nos povos indígenas. Nem todo mundo é especialista, entende por que se faz as bandeirinhas. Para você conseguir essas informações, você tem que ir acessando pouco a pouco, e quando a comunidade te acolhe, você conhece pessoas especialistas que sabem sobre essas coisas, não é todo mundo, né? Jurupari, por exemplo, é um tema, Thalita, bem restrito, né, para homens, né, e mulheres não podem ver a flauta, nem crianças Jurupari é não uma iniciam. flauta, é isso? O que é Então, Jurupari é Jurupari? um cara, né, como eu te falei, aí é uma longa Sim, história, o músico. é uma cosmologia. Onde esse cara morreu, ficou os ossos dele, tá? Esses ossos foram transformados em flautas e é por isso que desse corpo saem todos os ensinamentos musicais. As flautas foram os primeiros instrumentos. E cada parte do corpo, né, a mão é a flauta de cariço, existe toda uma medição corpórea de flautas do Alto Rio Negro. O braço é a flauta de Japurutu e a perna dele, digamos assim, o fêmur, o osso mais extenso, é a flauta de Jurupari em si, né? E assim, para você entender, então, essas mulheres, por exemplo, que não podem ver, que evitam o contato visual, existe esse tabu visual em relação a essas flautas, né? Só podem homens iniciados, né? Que passaram pelo ritual, porque se elas veem as flautas, elas, né? Isso é o ritual que conta, né? São preceitos rituais. Elas ficam doentes, né? Elas podem adoecer e pode ter resultado morte. E veja só, quando as músicas populares começaram nas comunidades de fronteira, ali quando chegaram as aparelhagens de cúmbia, né, antes do reggaeton, vamos pensar assim, quando chegou a galera jovem da geração anterior, né, com cúmbias, com caixas de som, com amplificadores, algumas senhoras mais antigas, e aí é um dos resultados também da tese, algumas senhoras com um pouco mais de idade resolveram também manter o tabu visual em relação às caixas de som, né? Recomendou a todas as crianças, a todas as mulheres que não olhassem e pediu para os músicos, né, tapar, digamos assim, colocar uma lona em cima daquilo, porque aquilo com certeza tinha uma referência ou tinha uma relação com os ensinamentos do Jurupari. Né? O pensamento não é mercadológico. Essa foi uma das desconstruções mais dolorosas, digamos assim, né? Eu venho do rock and roll, né, como um adolescente, gostava do rock brasileiro, gostava da MPB, e tinha um certo fetiche em relação a guitarras Fender, tal, guitarras não sei o que lá, essas coisas. E no fim, no fundo, depois de tanto estudar música, ver há muitas lógicas, né? E a lógica mercadológica digamos assim, a menos rica no sentido cultural. Depois eu entendi que esses conhecimentos, eles não têm dono, né? Os cordofones,
são muito antigos. O que houve foi o registro de patente na posse como do capitalista ali que falou, não, eu fiz um beneficiamento e a partir de agora esse produto é meu. Como fizeram com a borracha aqui, né? Roubaram a seringa, os ingleses roubaram a seringa, tal, levaram todos os conhecimentos em relação à seringa, como plantar, como colher, como armazenar, e depois sintetizaram, falaram, não, a partir de agora nós sintetizamos o material, né? Esse conhecimento da química orgânica é nosso, a patente é nossa, mas os estudos, né, o que possibilitou um salto na Revolução Industrial foi a borracha, né, com correias, amortecedores, esteiras, isso pouco se fala. E a posse desse beneficiamento em relação a instrumentos musicais tal, foi uma desconstrução dolorosa, até um pouco, né, a minha Daisy Lucy, uma grande colega que me orientou, né, ela falava, Genoto está ganhando quanto da Fender para dizer que eles inventaram essas coisas, né? Eu falei, nada. Então, você está fazendo uma propaganda, essa narrativa é uma narrativa que não, ela é parcial. É isso, Thalita. Assim, né, isso tudo que você coloca é o que faz talvez a gente pensar aqui, e aí que eu queria muito te ouvir, é essa relação com os instrumentos musicais, ou a relação mesmo com a própria produção de música e de arte, que não que ela é apropriada, né? Quer dizer, ela tem esse caráter que ela tem esse, digamos, esse histórico de colonização, mas ele tem esse caráter também desses povos se apropriarem e aí ressignificarem, né? A gente pode pensar em alguns conceitos, por exemplo, o conceito de transculturação, que é aquela coisa de uma nova maneira de se fazer cultura e de se produzir um modo de fazer e de viver. Portanto, aí vai realmente meu questionamento aqui, minha pergunta para te ouvir, Agenor, a relação com a arte, me parece, e com a forma com que esses povos, esse modo de viver, é apresentado, ele é completamente despossuído daquilo que a gente tem como posse, como utilidade, e lendo o seu artigo, assim, né, um pouco do que me pareceu, aqui é uma interpretação minha, né, uma primeira leitura que eu fiz, é uma produção de música que tem inclusive uma aspas aqui de uma frase que eu separei, que você fala o seguinte: as práticas indígenas elas são realizadas na vida cotidiana. Portanto, me parece que tem algo que não é uma coisa compartimentizada, não é uma coisa dividida. Ela é no cotidiano, ela é na vida que vai acontecendo, portanto, é uma relação diferente com a arte e diferente com a forma de fazer arte e de fazer música. Não sei se faz muito sentido tudo isso que eu estou falando, mas é a interpretação que eu tive, né, nesse artigo que você me passou. E aí eu queria te ouvir se tem essa relação. E aí um último aspecto mesmo, que é algo que você fala também, que é sobre essa relação que ela tem com, digamos aqui, com o divino, uma relação quase que espiritual, mas não esse espiritual dessa religião Uhum. colonial, né, católica que seja, mas é espiritual de uma maneira de pensar, de uma cosmologia, assim. Então, faz sentido isso, tudo isso que eu estou falando, e isso tem a ver não só com a produção de arte, como também com a utilização de bebidas, com a utilização, né, de você fazer uso disso tudo, e não apenas para entretenimento, porque eu acho que isso também é uma coisa, né? Me parece que a gente tem essa ideia do uso da bebida apenas para um entretenimento e despossuído de qualquer tipo de um caráter isso, né? Espiritual, divino, que tem um sentido maior, assim. Para a gente não tem nenhuma reflexão sobre isso. Eu falo, a gente, povo branco, a gente que teve essa formação colonial, né? Que está na cidade, que está fora desse contexto. E aí eu queria te ouvir se faz muito sentido tudo isso que eu falei e se é essa relação mesmo, né, a partir da sua interpretação e do trabalho que você desenvolveu. Thalita, obrigado aí
né, por complementar, porque pode ter ficado não muito claro isso, né? A música é um instrumento colonial, tá? Mas sim, ela quando é apropriada, incorporada, como o exemplo da música Cuchimauara, ela garante continuidades, tá? Assim como as tecnologias, né? Elas garantem a continuidade. A gente precisa atualizar o ritual, essa história sobre Jurupari, botar num formato bem bacana de audiovisual, de animação, para empoderar os jovens, os adolescentes, que ainda sofrem, né, o preconceito do senso comum da sociedade brasileira, né, assim, a timidez é muito grande entre jovens indígenas, então a gente vê essa colonização de frente, mas quando é incorporada, ela serve para essas continuidades, tá? E a música Cuchimauara é um exemplo disso, Thalita, porque vários comportamentos, digamos assim, que apareciam ali naquele forró indígena, naquela festa, que ficavam se repetindo em todas as festas que eu ia. Assim, eu ia para várias festas, tocava com os músicos, às vezes ia como público, às vezes me chamavam como fotógrafo, às vezes eu ficava na portaria. Fiquei 6 meses, né, fazendo esse rolê com os músicos lá. E várias regras apareciam, tipo assim, não, professor, a gente tem que ficar até de manhã, não podemos sair, a gente precisa ficar até de manhã, porque isso é muito sério, isso é uma coisa, assim como, né, outras regras, por exemplo, professor, não rola esse lance de levar caixinha de cerveja e a gente ficar tomando sozinho, assim, só os músicos. A bebida que a gente leva tem que dividir com toda a comunidade, né? Então, assim, todo mundo que levar, a gente vai ter vinho Dom Bosco, vai ter cerveja, vai ter várias coisas lá, mas, assim, a gente não pode tomar posse. Então, quebrar essas regras era estar exposto a um certo perigo, né? A consequências em relação a isso. Então, veja, num forró indígena ainda rolava as narrativas mais antigas sobre Jurupari, tá? Sobre Porominoré, eles falam justamente isso, né? Eles falam, ó, tô deixando aqui meus ossos, né? Os meus ossos vão ficar, vocês devem fazer festa, consumir a bebida até o sol nascer, né? Vocês devem controlar a quantidade de dança, a quantidade de bebida, para que chegue de manhã e a festa se mantenha sempre animada. A festa não pode estar morta. Então, por isso é importante uma música que tem um efeito, digamos assim, botando entre aspas, um efeito mágico de animar as pessoas. Né? O Cuchimauara é um desses estilos. O São Gabriel é diverso, né? 24 povos habitam aquela região do país. Você anda na cidade de São Gabriel, Thalita, você escuta mais língua do que na Europa, entendeu? Você vai no Banco do Bradesco. Agenor, Ah, então, eu queria emendar para te perguntar justamente isso, assim, eu queria te ouvir de São Miguel da Cachoeira, né? São Miguel da Cachoeira, até. Ah, São Gabriel, que eu São falei o quê? Gabriel. São Miguel? Desculpa, é São Gabriel da Cachoeira, eu peguei inclusive do seu artigo aqui essa ilustração. E aí, assim, eu queria te ouvir e até para nossa audiência aqui entender o que que é essa cidade, porque ela é isso, né? Ela tem essa população que é extremamente diversa, inclusive de várias línguas. Então, fala um pouco do o que que é São Gabriel da Cachoeira, é considerada inclusive a maior população indígena do Brasil. Então, ela em termos proporcionais e relativos, tá? Ela é a cidade mais indígena do país, é 90 e poucos por cento, né? Eu acho que tem um município que tem mais, que é o Iramutã, em Roraima, mas parece que há mais indígenas habitando o eixo sudeste, Paraguai e tal, Paraná, mas são em números proporcionais. Mas aqui a gente tem a maior diversidade de línguas e povos, né? Há 24 povos. São Gabriel da Cachoeira fica na fronteira entre Venezuela e Colômbia. Não sei se você consegue visualizar, é também conhecida essa região como uma região estratégica por diplomatas, militares, né? É uma região de fronteira super é, rica em relação a recursos minerais, né? O Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do país, está aqui, mas é também conhecida como cabeça do cachorro. Não sei se vocês conseguem ver, né? Tem é o formato de uma cabeça do cachorro. E aí, só que assim, né? Para quem tem um olhar um pouco mais treinado, sabe que as regiões têm alguns. É, o povo, por exemplo, tucano, habita aqui em Yaureté, tá vendo? Yaureté é uma referência que está bem na boca do cachorro, vamos dizer assim, né? Aqui pro nariz do cachorro tá a galera que fala Aruaque, Insana, fala Baniwa, Coripaco, são vários povos. E temos os Yanomami aqui perto do balaio, dessa
desse rio aqui que você vê próximo à Venezuela, próximo ao Parque Nacional Pico da Neblina. Bem, é muito diverso, né? Eu tento arranhar, aprender, pelo menos a dar bom dia, boa noite, né? Por favor, obrigado, onde você está? Duas línguas, que é o Nhangatu, que é a língua geral, e a língua Epamaçã, né? A língua tucano. Eu tento fazer, aprender, gostaria de aprender todas, mas eu acho que não tem ser humano que tenha capacidade de aprender 24 línguas e articular bem. Então, eu tenho me dedicado a isso, é um mistério também, Thalita. Eu estou desde 2013 indo a São Gabriel da Cachoeira periodicamente, e toda vez que eu vou lá eu aprendo muito. Então, assim, é uma região que é um Brasil, como você falou, que o Brasil deveria conhecer. Nem sei, assim, às vezes, sabe? Porque quando o Brasil É conhece, assim, temeroso, né, entendeu, né? pensar Tá, mas a gente é para quais conhecer, claro, porque atrocidades. é como valorizar isso, né? Entendendo isso, conhecendo isso, não essa ideia de preservar por meio de projetos desenvolvimentistas. Ah, a gente vai agora fazer uma reforma agrária aqui no Alto Rio Negro, vai colocar as comunidades, todo mundo vai ganhar um lote de terra. Possivelmente não vai dar certo, Thalita, né? O sistema de roça é completamente diferente. A gente deveria entender o INCRA, por exemplo, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele poderia sentar junto, conversar para entender melhor como e não chegar já com um projeto, porque isso, antes da demarcação das terras indígenas, eles queriam implementar um projeto de colonização por meio de assentamentos, né? Não deu certo. Porque, assim, Thalita, na realidade, os povos indígenas têm nos ensinado o que é contra a colonização desde sempre. Né? Isso não foi instaurado na terra indígena. Né? Os povos indígenas hoje, na minha concepção, são talvez o maior movimento social que o país tem. Tá? Eu vi os sindicatos, eu vi aqui o vídeo do Jones Manuel em relação à greve dos professores, né, em Brasília. Não sei se você viu, teve uma greve agora no começo do ano lá no Pará, né, uma grande uma Sim. mobilização de professores indígenas, porque foram mexer, né, no plano de cargo e salário, foram mexer nos PSS, é tudo muito precário nas terras indígenas. E aí o pessoal foi para cima. Aqui no Amazonas, a mobilização é um pouco mais difícil. Né? As regiões de acesso são um pouco mais difíceis. Eu, como professor de Sociedade e Cultura, né, do programa de pós-graduação da UFAM, tive a oportunidade de dar aula para uma turma de São Gabriel, né, e vou de novo ministrar essa aula. Participei da formação dos primeiros mestrandos Yanomami, né, dos primeiros mestres Yanomami. Eu orientei um Yanomami do Rio Maraviá. Né? É uma situação bem diferente, né? É uma educação bem específica, e aí tem que ter muito preparo, Thalita, preparo para não continuar o processo de colonização, categorias, né? Ensinando categorias, e sim incorporar as categorias Yanomami à ciência, fazer um processo inverso. Isso não é bem aceito na academia, ainda tem muitas barreiras, mas há espaço e a gente conseguiu fazer isso. Fiquei muito feliz, né? Além de ter essa relação com a música, eu também, através da música, como você viu no artigo, né, eu até indico para a galera que está vendo, que gosta de música, de povos indígenas, de militância, de certo sentido, porque trabalhar com povos indígenas, Thalita, é uma militância. Né? Eu trabalho também aqui na turma de Manaus, com não indígenas, que querem estudar os povos indígenas. Depois de um ano ele fazendo essa pesquisa, o aluno que quer estudar povos indígenas, ele chega desesperado, normalmente, para o orientador, pedindo ajuda, né? Porque assim, ele é negado em todos os ambientes que ele vai falar sobre música indígena, ele é negado. Quantas vezes eu fui no conservatório aí do Rio de Janeiro, né, e as pessoas me perguntavam, né, professores renomados do conservatório daí da escola de música, mas isso é indígena mesmo? Eu falei, cara, eu te Mas convido para ir quais os lá. argumentos? Quais os argumentos que eram apresentados, para além desse questionamento, assim, é música indígena mesmo? Tinha É o algum tipo mesmo de argumento? Não, é o mesmo argumento que os missionários jesuítas usavam, né, em 1500, 1600 por ali, né? Vou ensinar ele a tocar violino. Depois que ele aprender, eu vou tirar todos os direitos dele, vou falar, olha, ele não é mais indígena, ele toca um instrumento que é da minha cultura, ele não tem mais direito à terra, ele não tem mais direito. Mas esse Uhum. argumento é baseado na ideia da superioridade da racionalidade ocidental, né? Vem da filosofia e se instaura na música. Né? A ideia de que música é a organização dos sons
é um conceito estrito sensu do curso de artes, que, como você falou, separa a razão do corpo, o espírito do corpo, causou isso. Então, o que é que acontece quando a gente estuda isso? A gente chega à conclusão de que as músicas não ocidentais, não hegemônicas, não são nem músicas, porque não há uma organização racional, tonal dos sons. Veja, é possível fazer, a gente sabe hoje com a internet, com os fluxos que a gente tem acesso, com as tecnologias, que tem música de todo jeito no mundo. E tem público para escutar essas músicas da Índia, né, de todos os lugares, que não trabalham com os conceitos de tom, semitom, essa estrutura. Mas é isso, assim, é um grande passeio, e aí a gente trabalhando com questões indígenas vai batendo nesses conceitos, e isso causa um adoecimento. A gente, para desconstruir esses conceitos, é sofrido, viu? Tem um anthropological blues, né? Tem uma galera da antropologia que realmente vai ficando um pouco assim, porque você, ao fazer isso, você desconstrói os seus conceitos para entender o que tá ali na sua frente. E esse processo é um processo, né, que causa um certo. A gente fica um pouco. Tudo que eu aprendi, será que eu vou jogar fora? Mas não é jogar fora, é só aprender uma coisa nova, na verdade. Eu continuo com o sistema tonal na minha cabeça para fazer música, para mexer nos softwares e tal, isso continua, né? A gente não perde. Tem uns trechos do seu artigo que eu destaquei aqui, mas tem perguntas também aqui da nossa audiência, já vou fazer, viu, gente? Que eu vi que eu separei aqui, que tem gente que quer. Tá cheio Mas, de perguntas aqui, mas tem dois trechos que eu separei que você fala o seguinte: o Kushimawara é a música popular comercial da rádio e das indústrias fonográficas assimiladas em contexto cultural dos indígenas de São Gabriel da Cachoeira. E aí um outro trecho você fala, o noroeste amazônico, a música reverbera o passado mítico, onde Jurupário, Biziu, acho que é isso, né? Ensinou os cantos, que é o que você estava explicando aqui agora, né? Os instrumentos e a maneira correta de se portar diante do mundo. E aí tem um outro trecho que você diz: os praticantes de música Kushimawara, que são as mesmas práticas rituais de narrativas antigas cosmológicas, relacionando essas continuidades em uma ilustração apoteótica final. Imagina o personagem mitológico, Jurupário, dançando ao som de um teclado eletrônico até amanhecer o dia no alto Rio Negro. E aí que veio aquela minha, enfim, tentativa de elaboração aqui, sintetizar e perguntar, porque o que me parece é que não tem uma divisão, né? A divisão, a coisa de você dividir, né? O que é entretenimento, o que é trabalho, o que é, assim, essa vida que ela acho que é esse o termo, né, gente? Compartimentizada. Acho que é isso. Vocês entenderam, eu creio. Que ela é dividida, ela é algo do nosso modo de viver, que é um modo de viver colonizado, né? Claro, com todas as assimilações e processos que também fizemos enquanto brasileiros como um todo, aqui generalizando. Mas o que me parece que é isso, né? Tem essa coisa que não tem, é algo, na minha interpretação, que ela é diluída. Ela não tem fronteira. Né? E aí, um outro ponto, Agenor, importante que você trouxe, que me fez lembrar de uma fala da atual ministra dos Povos Originários, né, a Sônia Guajajara, que foi deputada federal, inclusive, e certa vez ela disse que os povos indígenas, eles não reivindicam terra pura e simplesmente, mas eles reivindicam um modo de viver. É um modo de viver, ou os modos de viver também, porque são muitos os povos, são os muitos e diversos povos que nós temos, compartimentada. Obrigada, Pablo Freitas, me ajudando aqui no termo. E ela diz isso, né, que não é apenas uma questão de terra, porque a relação com a terra enquanto propriedade privada é uma relação capitalista colonial. A terra enquanto uma propriedade privada. E ela diz isso, então não é só a relação com a terra em si, mas é uma relação com o que se reivindica é modo de viver. Então eu achei bastante interessante mesmo esses dois pontos e esses trechos do seu artigo, que volto a dizer, né, me traz um pouco essa avaliação mesmo, né, que há algo que está ali sendo feito e não tem uma separação. Podia ter falado separação, né, gente? Mais simples. Mas não sei se faz sentido isso que eu trouxe, Agenor.
Thalita, eu acho que faz total sentido, né? A gente tem essa mania de separar os departamentos, né? Ah, o que é arte, o que é ciência. Isso está em um certo contínuo, assim, né? Nos povos indígenas, pelo menos até onde eu tenho vivido, né, essa experiência. Um exemplo disso, Thalita, que tu traz, né, que tu marcou bem aí, tem a ver com o local de transmissão do conhecimento, certo? O que a gente entende, normalmente o turista chega aqui em Manaus, ele vai ali, ele pega um barquinho ali na Praia da Lua e vai na comunidade Cipiá ver o pessoal do Alto Rio Negro fazer performance indígena em um lugar que é aí no Rio de Janeiro, vocês conhecem como Maloca, né? É um lugar, assim, uma casa grande, onde os indígenas se reúnem para fazer música, né, cantar, receber visitantes. Só para a gente contextualizar, Maloca é uma tradução, né, da Casa do Mal, Maloca. É uma tradução jesuítica para destruir, digamos assim, né, a espinha dorsal da cultura indígena, que seria esse lugar, tá? Esse lugar, no nome tucano, por exemplo, chama-se Bassacauí, que é a casa de dança. Não é uma casa do mal, nem é maloca, é uma casa de dança e de música. A estrutura dessa casa, Thalita, é o corpo do Jurupari. A gente, quando entra, a gente entra pela boca dele. Os esteios e as colunas centrais são o que dá a estrutura de ombro, espinha dorsal do corpo. Aquela coisa do teto são as costelas. Então, a medida é o corpo. Não há uma separação muito clara entre corpo e espírito, como a gente fez. Então, assim, esse lugar é um lugar de festa, para fazer festa, para consumir as bebidas e para transmitir conhecimento, para passar conhecimento, combinar os casamentos, a família do tio fulano está chegando, vai ter isso, vai ter aquilo. Essas coisas são também o que está por trás e a transmissão do conhecimento. É tanto que, assim, a gente estuda aqui no PPGás, né, que é o programa de antropologia, eu tenho uma relação também com o programa de antropologia e sociedade e cultura, né, sou professor do Sociedade e Cultura da UFAM, mas uma relação muito próxima com a antropologia social também, estou dando uma disciplina lá. E quando a gente viaja para eventos, né, tem muitos intelectuais indígenas no PPGás, não sei se você já, na antropologia social. A tese que ganhou a melhor tese, CAPES 2023, foi de um colega lá do PPGás aqui do Amazonas, aqui da UFAM. E aí a gente já estabilizou isso como metodologia, né? A gente sabe que aqueles eventos acadêmicos, a gente vai para bater ponto, digamos assim, né, para fazer a participação, mas a gente sabe que a transmissão do conhecimento está na festa. E ali é o que, por exemplo, a galera, digamos assim, ocidental chama de network, né? Não, vamos agora fazer os network, a gente vai agora atrás de fazer as relações, as alianças. É nesse momento, não é especificamente no momento da academia. Então, a gente separou, como tu disse, o lazer, colocou o bar, colocou as festas em um lugar de onde tudo é permitido, digamos assim, entre aspas, né? E o lugar da academia, do trabalho, onde tem as regras. Mas lá não. Nas festas também tem regras, tá? Por exemplo, o uso das bebidas, o uso da dança, o uso de alguns instrumentos musicais, o uso da ayahuasca, o uso do rapé, exige um certo comportamento. Isso é seríssimo. Esse comportamento tem a ver com abstinência sexual, com abstinência em relação a alimentos, né, a uma dieta que você não pode comer carne assada, carne vermelha, só pode comer farinha, água. O xamã, digamos assim, o pajé, que é o Kumuan ou Iaí, essas palavras são locais lá, Kumuan ou Iaí, eles estão o tempo, a vida inteira, Thalita, fazendo ritual de iniciação. Por isso é que está essa questão da vida cotidiana, tá? Porque isso que tu puxou, estou tentando ir respondendo essas questões. A gente, quando fala assim muito de ritual indígena, a gente fica pensando que existe uma separação. A Uhum. gente isola e exotiza o ritual indígena. Tá? Mas o Sim, indígena ele passa por um ritual desde antes do nascimento. Tá? O povo tucano, antes do nascimento, ele recebe um nome, ainda na barriga da mãe. Esse nome vai definir comportamentos, funções, ou o que se espera, tá? Isso é uma regra bem aberta, não é uma regra fechada.
Mas é isso. Então, a vida cotidiana de um especialista é completamente regrada para utilizar essas substâncias da melhor maneira e para que a Uhum, festa ocorra da melhor maneira. A pior coisa que pode acontecer na festa, Thalita, é conflito. É uhum. como, né, porque a existência de conflito demonstra que os Uai-Maçã, que os donos da Amazônia, digamos assim, numa tradução cariococêntrica, os espíritos da floresta estão muito chateados com aquela comunidade. Um conflito na festa significa isso, né? E é uma forma de punição, assim como as doenças. Muito bem, eu vou ler aqui as perguntas, comentários que chegaram. Chegou aqui o Cipriano Antônio nos cumprimentando. Boa noite, camaradas. Valeu, meu querido. Também aqui, o Renato da Mata, na verdade, ele está falando do convidado anterior, tá? Só vou colocar aqui para Uhum. prestigiá-lo, mas a gente estava comentando, falando a respeito dos evangélicos que assimilam muito a narrativa sionista de Israel, né? E qual razão? Porque são cristãos, a relação judeus e cristãos, a gente sabe que enfim, é conflituosa desde sempre. E aí o Renato da Mata diz: existe a relação entre a teologia do arrebatamento e a pulsão pela morte dos nazifascistas, em especial os envolvidos nas religiões judaico-cristãs. Tá certo, Renato? Aqui também agradecer o Urbano, que nos fortalece, nos ajuda. Também aqui a Vinícius Melo diz: Alaide Negão é uma das minhas bandas favoritas. Amo-os. Já tive o privilégio de prestigiar eles aqui em Roraima. Inclusive, está precisando voltar. Parabéns pelo convidado, Thalita. Dito isso, dá-lhe porco. Boa. Obrigada, Vinícius. Sou palmeirense, viu, Agenor? Então, estou Entendi, aqui claro. com ansiedade do jogo de amanhã. Thalita, eu vou aproveitar, eu não sei se eu te interrompo, mas eu queria te Não, por aproveitar, assim, favor, pode falar. aproveitar e perguntar como chegou a você, né, esse meu codinome. Como chegou? Quem me passou o teu contato, enfim, né, me passou a indicação, a referência, tudo, foi o camarada da Livraria Lecti, o Edivan. Ele Eu queria mandar um abraço para ele também. pois é, ele que tá lá em São Luís, né, da Livraria Lecti, ele me ajuda muito, viu, gente? O Edivan e a companheira dele me ajudam muito aqui com fontes do Maranhão e demais do norte mesmo, e aí ele que me passou o teu contato. E É passou isso, assim, a Genô Alaide, foi? isso, Ai, que isso massa. É porque mesmo. eu sou fundador, né? Sou cofundador da Alaide Negão, assim, tocamos no Sesc Pompeia várias vezes aí em São Paulo, já fizemos um rolê muito massa. Hoje estou em outro momento, mas eu fico muito feliz, assim, porque esse nome começa na minha adolescência, né? Esse apelido aí, e ele nunca mais parou, né? Olha só que legal. O Antônio Júnior também diz: Grande Agenor, presidente do Centro Acadêmico de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas. Cara, um abraço para Antônio Júnior aí, só aqui para lhe encontrar. Na verdade, eu sigo você no Instagram, estou sempre acompanhando. Aqui, Vamos ver a transmissão, aliás, pessoal, hoje realmente começa o Festival de Parintins, tá? Como é que é isso aí, assim, no geral? Me parece, e aí eu vou abordar com mais detalhes com a convidada que virá, ela está no festival hoje, ela não pôde vir antes justamente por isso, né? Ela está comprometida aí e mergulhada no festival, então ela vem na semana que vem. Mas na Amazônia como um todo, como é o Festival de Parintins, assim, né? Dentro da atmosfera, essa relação com o festival? Porque a gente prestigia, mas assim, muito do senso comum, né? A gente tem pouca é. informação mesmo e olha mais por um lugar de festa, né? Uhum. Thalita, eu tenho várias camadas de entendimento, digamos assim, sobre o festival, tá? Como músico, né, como pesquisador e como pessoa, como cidadão aqui de Manaus. Quando tem um festival, o trânsito aqui em Manaus fica ótimo. Todo mundo vaza, a cidade esvazia. Manaus é uma cidade muito grande, Thalita. É 2,5 milhões de pessoas em uma cidade só. Não existe conurbação, não existe cidadezinha próxima que liga, né? É um município enorme e o trânsito muito pesado, como todas as cidades, né, brasileiras, capitais aí nesse nosso grande território. Isso é um aspecto. Eu gostaria muito, né, de
eu já fui a Parintins, é uma festa maravilhosa, Thalita. Como fulião, assim, eu sou um fulião de primeira, adoro o Carnaval de Olinda, o São João de Campina Grande, né? Eu sou um cara que estuda cultura, então eu adoro esse tipo de manifestação, gosto de fazer festa, faço festa aqui também, e como uma festa eu recomendo, para quem gosta de festa e tal, é maravilhoso. A cidade festeja de manhã, de tarde, de noite. Você tem, né, programação e gente animada em todos os lugares. Como pesquisador, existe um certo pensamento, digamos assim, tá? De que a gente tem que, eu quero dizer, além de Parintins, há muita coisa, há muito festival bacana, só para que a gente não reduza a nossa diversidade a apenas um grande festival, com todo respeito aos colegas, amigos, né, que dão sangue por, pelos seus bois, que dão sangue por suas bandas, que tocam, que dançam, que têm a sua função dentro, né? A gente tem outras coisas, eu acho que a gente tem que sempre dosar isso e dividir, né? O Festival de Parintins se tornou uma máquina de fazer dinheiro, né? Uma grande festa. O governo é uma das receitas, assim, fora o distrito industrial, é uma das maiores receitas aí do estado, tá certo? É o que a gente entende aqui. Se tirar Parintins, acaba, digamos, o turismo do estado leva um baque enorme. Então, eu quero dizer assim, a cultura ali, ela é regida por outros termos, não apenas rituais, tá, comportamentais, ou de uma visão de Amazônia a ser preservada, a ser cuidada, a ser demarcada digamos assim, a gente militar no sentido de protegê-la, né? É uma lógica comercial muito grande por trás de tudo isso, mas que alimentam a cidade. Então são várias camadas, né? Eu não quero aqui tirar esse a sagacidade, né, do pessoal que faz festa em Parintins, de ter conseguido fazer uma grande revolução em relação a esses festivais folclóricos, né? Colocaram em outro patamar, geraram alianças com marcas internacionais, o Brasil todo consegue ver isso, colocam um representante ou outro em um programa nacional, uma hora ou outra. Quero dizer, eles são profissionais nisso, então assim, eu acho que é um festival muito bacana. Mas, por exemplo, São Gabriel tem o Festribal, que também é lindo, já fui jurado lá, né? E vários outros. A gente tem Manacapuru aqui perto, tem um festival de ciranda, que não é a ciranda do Nordeste, né? A ciranda de Manacapuru é muito interessante. Assim, a gente tem outras coisas muito bacanas. Mas eu digo isso, tá? Mas se você me encontrar em Parintins curtindo, não me pergunte nada disso. Eu vou estar em outra sintonia. Super entendo. Eu me entrego à brincadeira, tá? Eu não fico problematizando a vida, não, tá? Não, mas olha só, eu super entendo mesmo, porque aqui no Rio de Janeiro eu tenho a mesma avaliação sobre a Sapucaí, né? Que é o carnaval das escolas de samba, que é isso, tem a coisa da festa, daquilo que a gente sabe que é celebrado e que é incrível, que é bonito, que tem o caráter pedagógico. Quem acompanha aqui o Cultura Brasileira sabe que eu volto e meia estou falando do Carnaval da Sapucaí, mas há essa relação mercadológica também, né? E aí isso é um lugar de bastante cuidado para fazer as avaliações, porque ainda que tem os investimentos, que gera renda, gera emprego, gera trabalho, que tem todo uma rede realmente de fomento, né, desses trabalhos, desses trabalhadores que são foliões, há uma apropriação capitalista também da festa. Eu vi, inclusive, eu estava acompanhando, Agenor, que eu vi um dado que Parintins esse ano vai ter um, como que se diz? Guindaste, nada a ver. Não, Fala do marcas guindaste. patrocinando que assim, cada vez maiores, assim, cada vez mais. Esqueci a expressão agora, gente, mas é o cansaço da sexta-feira. Mas assim, cada vez mais as marcas, elas estão investindo em Parintins, quer dizer, tem sido realmente uma vitrine, e que e falando assim, comemorando mesmo, que é importante você pensar, porque afinal de contas nós estamos sob a égide do capitalismo, então tem esse lugar, mas ao mesmo tempo
é temeroso num sentido de um processo de apropriação e descaracterização e enfim, então sei lá, eu avalio um pouco nessa linha também, né, nesse sentido, sabe? Porque aqui, inclusive, sabe que Parintins tem com relação ao Rio de Janeiro, com relação ao Carnaval, ela é uma referência aos carros alegóricos. Os carros alegóricos, eles tomam uma outra dimensão, uma outra medida tomando referência com os adereços e carros do Bumbódromo do Festival de Parintins. Então há um diálogo, há uma ponte entre Sapucaí e Parintins, assim. Então tem isso, né? Então por isso que eu consigo traçar algumas referências e dizer que eu sou completamente enlouquecida para poder conhecer mesmo, vivenciar o festival, porque deve ser grandioso, deve ser incrível, deve ser muito bonito, ainda que a gente faça esses olhares mais de tentar, de problematizar mesmo, porque infelizmente há essa questão das apropriações, né, e de tomar a cultura como um produto, ao fim e ao cabo, né, então não dá para não olhar para isso, né, Agenor? Thalita, você fez aí a referência à apropriação do capitalismo em relação à festa, né? Numa visão macro, vamos dizer assim, o capitalismo se apropriando da festa. Tem também um outro lado de Parintins, né? A apropriação do pessoal que produz a festa das narrativas indígenas, né? Que é o processo que a gente chama de folclorização, né? O que é a folclorização? É retirar dos donos a história e dizer que essa história é um folclore, é uma lenda para contar para a criança, que não tem um dono, mas normalmente tem, tá? E tudo que vai para a arena, nada surge do nada. A maior fonte de inspiração são os povos indígenas. Há, internamente, inclusive, tá? Uma série de conflitos em relação a isso, de acusações, né, de povos indígenas, como, por exemplo, os Yanomami de Maturacá, muitas vezes as associações emitem cartas falando, antes de começar o Festival de Parintins, eles emitem uma carta, uma nota, e já circulam nos grupos de folclore, de cultura aqui da região, dizendo que não permitem a apropriação de nenhum elemento, movimento, pintura, grafismo, música, verso e Yanomami, né? A não ser que tenha uma contrapartida. Nunca a contrapartida nunca se concretiza, né? Mas Jurupari, o Monte Roraima, Macunaíma, que já inspirou muitos outros aí também do Sudeste, ele sai do contexto e a gente está numa situação tão subalterna que pegam nossas histórias e dizem que, não, eu fiz um beneficiamento aqui, eu transformei Macunaíma no personagem da literatura brasileira e é meu mesmo. É meu. Né? Tem isso. Sim. Por isso que é importante falar, né? Agora tem uma pergunta aqui do Antônio Júnior mesmo, que diz o seguinte: Agenor, existe alguma edição musical dessa produção musical? Por exemplo, tem onde ouvir essa produção do Povo da Cabeça do Cachorro? Antônio Júnior, muito obrigado pela pergunta. Acho que era também um tema importante da nossa pauta. Esse projeto, né? Thalita falou no começo, a música das cachoeiras, eu coordeno, tá certo? Você pode encontrar no SoundCloud. SoundCloud, você bota no Google, SoundCloud, a música das cachoeiras. É um dos maiores acervos de música indígena online, tá? Do Alto Rio Negro. Esse é só um disco, tem 19, mas o canal Música das Cachoeiras, você consegue encontrar mais de 4 horas de áudio. Música Baniwa, música Epamaçã, música Baré, música Macuxi, música Wapixana. Tem lá música de xamanismo, música para festa, música de ritual, tudo que é permitido, tá, dá para ser ouvido. Inclusive tem a flauta de Jurupari, tá? Porque ouvir pode, só não pode ver. Então, tá aí para ouvir. E aqui é um dos trabalhos, certo, Antônio Júnior? E tem da tese, Para eu você colocar. trabalhei com o Jack da guitarra e com Ari Ataicoema, que eu sou eternamente grato, né? São dois artistas lá de São Gabriel. Um fala Iepa-maçã, fala a língua tucano, o outro fala português, mas um bilinguismo nhangatu, como está no nome dele, Ari Ataicoema. E Coema é de manhã, tá? Em nhangatu, em língua baré. Muito bacana as músicas, e esse é o processo pelo qual eu escrevi a tese. Eu produzi esses discos com os colegas, toquei com eles, né? Fui para show, produzi evento,
participei de turnê nas comunidades do interior, junto com eles, na caçamba de Toyota, em barco, a pé, de todo jeito a gente fez, né, esse trabalho aqui, resultou na tese de doutorado e no trabalho do pessoal. Isso aí é a gente gravando na casa do Machadinho, em São Gabriel da O, Cachoeira, na avenida é, principal. Agenor, olha só, ele adiantou duas perguntas aqui que eu separei. A primeira é que eu queria que você falasse desse projeto, né? Até eu estava ouvindo, as músicas são incríveis, viu, gente? Ouçam. Coloquei o Tá. link aí, tá no chat. E aí eu gostei muito dessa minha geração aqui. Eu vou colocar bem pouquinho, porque senão a gente pode sofrer aqui, porque a gente está no YouTube, né, pessoal? Então vocês sabem que pode correr o risco da gente sofrer alguma sanção, mas eu vou só um trechinho aqui dessa música 4. A letra dela é muito bonita. Que o Roberto violino, Deputasse bandolim, que o Jorge no pandeiro, tio Augusto tamborim. Assim era formada a orquestra dos garridos, dança vovó e vovó, tio, tio. Ó, bem pouquinho mesmo, porque é isso, tá? Só pra gente não correr o risco. Aí eu queria te ouvir desse projeto, né? O Músicas da Cachoeira, é isso? A música das Isso, cachoeiras, do Alto Rio Negro ao Monte Roraima. E aí é. a outra questão mesmo é para você falar um pouco desse projeto, né? Que tá lá no seu artigo que você fala, né? Que você acompanhou as gravações do disco de Jack e outras graças que se dedicavam à música e apresentações para o público. Então, fala um pouco desses dois projetos, né? Digamos, é um álbum isso aqui, porque tem várias músicas, né? Aqui é um álbum, pelo que eu entendi, Vamos. e esse projeto. Fala das duas Isso. coisas. Esse projeto, a Música das Cachoeiras, que você colocou a playlist aí, do SoundCloud, eu ganhei um edital do Natura Musical em 2013, 2012, tá? Um edital nacional, não tinha ainda, ou tinha, mas não tinha para o Amazonas, aqueles editais regionais da Natura Musical. Então eu ganhei ali junto com o Ney Mato Grosso, com o Tom Zé, com o Ciba. Quando eu vi, eu estava tirando foto com os caras da Natura Musical, fazendo trabalho de pesquisa, né, sobre música indígena. Eu falei, cara, mas eu era muito verdinho, Thalita, tinha 20 e poucos anos, assim, foi um trabalho maravilhoso. Só para fazer essa referência também, agradecer o patrocinador, foi a Natura Musical, né, o edital. E em pouco tempo, acho que esse foi, naquele ano, um dos maiores recursos que o Estado captou pela Lei Rouanet. Fora essa iniciativa da Natura, só o próprio secretário captava pela Lei Rouanet, o secretário de Cultura do Estado, né? Foi assim bem bacana, fortaleceu o nosso grupo musical, o meu coletivo que eu fazia parte, né? Daquele tempo, a gente conseguiu muita visibilidade, a gente montou um estúdio, né? A gente conseguiu ter esse traço mais de pesquisa. A Laide Negão, naquele tempo, também recebeu muitas influências, network e tudo mais. Isso ajudou de várias maneiras, certo? E resultou nisso que você mostrou. Aquela musiquinha, Minha Geração, que é digamos assim, um forró, pode ser lida através da chave do Cuximauara, tá? Ele está falando do tio que tocava, dos tios, de toda a família, da orquestra de uma família chamada Garrido, que é a família do cara chamado Ademar Garrido, que gravou essa música, que era o compositor. Queria até homenageá-lo aqui em memória. Ele faleceu, tá? Há pouco tempo, alguns anos, um ano, eu acho, não muito. Não me lembro se foi na época do Covid, Thalita, mas eu deixo aqui meus agradecimentos. Ele me recebeu na casa dele, teve maior paciência comigo. O antropólogo normalmente é muito chato, a gente sabe disso, mas assim, a gente criou laços afetivos no fim, e hoje eu me inspiro muito nele, tá? Mas só para também a galera que está escutando, não só tem música nesse estilo, tá, gente? Para você que gosta de coisas, digamos assim, mais exóticas, tal, você vai encontrar também uma flauta indígena, um canto ritual, tem isso também lá. Tem Mas alguma que você quer indicar aqui que a gente pode tocar só um trechinho, bem pouquinho mesmo, dessa lista aqui? Se tiver alguma, a gente coloca coloca. Mari Tucuy ali embaixo, no música número 18. 18.
esse pessoal é o povo Taurepang, né? Isso aí foi gravado na fronteira, já na Venezuela, né, naquela região do Monte Roraima, aquela região é belíssima, Thalita. Não sei se vocês já viram aquela animação Up, Altas Aventuras e tal, aquelas cachoeiras, aquele lugar que o pessoal queria ir, é o Monte Roraima pela parte da Venezuela, né? Então, assim, é uma das regiões mais lindas que eu já vi no mundo. Assim, a gente viajava muito para lá, mas depois, assim, de certo, a Venezuela, 2018 para cá, se tornou uma região bem perigosa ali, a região de fronteira. A gente tem ido pouco, mas é lindo. Muitos conflitos ali na região, por ser fronteiriça e toda a questão da Venezuela que a gente está acompanhando também. Olha, é porque assim havia uma tranquilidade maior da gente circular naquelas autopistas, né? A Venezuela tem um sistema, digamos, quase americano de estradas, que antigamente era bem cuidado, agora ficou bem difícil e se gerou há alguns anos para cá um arco de mineria, um arco de garimpo do Orinoco, uma região que ficou extremamente perigosa para a gente passar, essa é a verdade. Mas está depois dessa região das cachoeiras, assim. Houve, a gente não tem, havia uma vantagem capitalista antigamente da gente adentrar lá, a gente comprava os produtos muito mais barato. Hoje em dia a gente não consegue mais com a mesma facilidade, né? Há uma proteção diferenciada. É tanto que era famoso assim a gente ia, os brasileiros, para Santa Helena e acabava o leite em pó da cidade, né? Acabava as Uhum. fraldas descartáveis. Aí eles começaram a colocar barreira, falando: não, essas fraldas é para o povo venezuelano, esse leite tem esse preço para chegar no povo venezuelano. Aí, a partir disso, digamos assim, a gente começou. Eu estou generalizando, tá? Essa rota para a Venezuela ela é muito utilizada, inclusive porque tem um porto, né? Na Amazônia a gente tem muito mais acesso, tem quem trabalha com indústria de vidro, com indústria de que tem que trazer coisas pesadas, às vezes utiliza portos venezuelanos e estradas venezuelanas. É uma rota que a gente utiliza. E se houvesse, por exemplo, uma catástrofe mundial, vamos colocar numa visão apocalíptica da Netflix, a gente só teria uma estrada aqui para o Caribe, né? A gente não tem estrada que leva para o Brasil. Isso é muito louco, né? A gente em Manaus aqui só temos o rio. Olha só que. Olha, pois é, você vê, olha a dimensão, né? Por isso que eu falo, a gente que está aqui no Sudeste, Agenor, a gente não. A gente é muito ignorante. Claro que eu estou generalizando, né? Mas Sim, assim, a sim. gente não tem a dimensão mesmo do tamanho que é esse Brasil, assim, né? A gente tem algumas referências, mas é muito autocentramento aqui. Então é Uhum, isso, você vê, tem um apontamento mais para a Venezuela e para o Caribe, né? uhum, Como um todo, do que para cá, né? Assim como no sul do país, por exemplo, que eu morei um tempo no extremo sul do país, é uma outra relação, que é a relação com o Uruguai, com a Argentina, uhum, né? Tanto que uma vez eu ouvi de um gaúcho lá, ele falou: olha, eu sou muito mais identificado, até por razões óbvias, aqui uhum, com o povo daqui de baixo, né? Uruguai e Argentina, aqui dessa região, do que, sei lá, com quem nasceu e cresceu no Piauí, que é isso é uhum. Brasil, né? É muito grande, é muito continental, então é continental, né? Muito não, é continental. Então, é uma outra dimensão. E a gente que está nesse lugar de Brasil, esse Sudeste, a gente está aqui dentro da nossa bolha, a gente não tem noção disso, assim. Por isso que é importante ter pessoas como você aqui para a gente poder ter esse entendimento, né, desse Brasil todo. E aí eu queria te ouvir do Jack da guitarra e esse trabalho que você desenvolveu também com eles. Eu separei essa foto que eu achei bem legal, bem bonita, e uma outra foto que eu gostei muito, que é das festas, né? Que você também cita lá no teu artigo, né? Que você me enviou, que tem aqui essa festa, né? Salão de Lamiri, com dança e alegria. Então fala um pouco desse trabalho que você desenvolveu também com eles. Essas fotos ilustram o processo e o trabalho de campo, né? Assim, a etnografia da tese foi feita a partir da participação ativa ali, colaborativa, em eventos, na gravação de discos, né? Na viagem com os músicos para atender a demanda das comunidades que pagam, né?
assim como os próprios músicos fazem as suas festas na cidade para conseguir um caixa, para conseguir um cachê. Então, fui participando de tudo que eu podia, de tudo que eu era chamado para participar. O Jack da guitarra, aquela primeira foto, ele faz uma gravação, ele se, né, eu participei em outras festas com ele, né? Mas o nosso foco principal foi gravar um disco que tem 16 músicas. Tá no Spotify, tá, gente? É só colocar Jack da guitarra. E aí você vai encontrar um disco chamado Barsanatia. Barsanatia, que é Vem Dançar. Tá? Barsaná, lembra da Bassacauí? Bassacauí é a casa de dança e ele tá chamando Barsanatia para dançar dentro da casa de dança. Sendo, portanto, a festa a universidade, né? Sendo a transmissora dos conhecimentos, a distribuidora. E aí, esse disco é muito bacana porque o Jack, essas músicas, essas 16, nem todas eram, digamos assim, na chave Kushimawara. Mas eu falei, mas o meu trabalho foca nisso. Ele falou, não, pode deixar. Amanhã vai estar tudo Kushimawarizada. Todas as músicas amanhã eu vou deixar, que seria o quê? A base do ritmo de forró, a utilização de sanfonas, instrumentos aerófonos, um contrabaixo de forró para fazer a galera dançar, animada. Né? Algumas músicas eram mais românticas, mais devagar, mais baladas. Ele colocou tudo lá para cima, né? Se você escutar, é bem animado mesmo, assim, é intenso a festa. E tem muita música em língua epamação. O Jack da guitarra é um gênio, né? Da composição, do verso. Além de tocar uma guitarra muito bacana, ele traz muito elemento ritual, né? Categorias indígenas de pensamento, de classificação para as músicas e fica super divertido, tá? Eu indico, muito bacana, Jack da guitarra. E o Ari Ataikuema é aquela segunda foto que você mostrou na festa. Com a Ari eu tive uma convivência, digamos assim, a gente explorou no sentido bom do termo, a gente caminhou, a nossa trajetória circulou por um território maior, né? Ele me levou para as festas e a gente chegou em Amiri. E Amiri é uma comunidade próximo, no caminho da fronteira com a Venezuela. Saindo de São Gabriel, existe uma estrada, ou pelo menos deveria existir, uma estrada que chega numa montanha chamada Cucuí. Essa montanha é o marco divisório com a Venezuela. Tá? Mas a estrada só chega até um local, e Amiri é esse local. Né? Então, a gente fez eu participei, ajudei, eu participei nessa festa, digamos assim, como fotógrafo, né? E ajudante, road ali, eu estava com os músicos dando apoio em tudo que eu podia, foi a troca que eu consegui estabelecer. Né? Porque eu não tenho repertório com o Kushimawara para tocar, então eu fazia uma canja ou outra, eles me chamavam para, né, para tocar uma música, uma composição, para tocar um Alípio Martins, um Pinduca, para fazer uma brincadeira com o Luiz Gonzaga, alguma coisa mais popular, aí eu participava um pouquinho também, mas não. O pessoal toca muito, Thalita, o pessoal toca até de manhã, um repertório de 4 a 6 horas, é muito intenso. Imagino. E, bom, e aí, queria também ter algo que eu, acompanhando, lendo aqui, vendo, né, o seu trabalho, me suscitou aqui de considerar e te ouvir sobre isso, Agenor. Como é que é a relação, por exemplo, com o poder institucional, com conflitos, com as relações de acordo e conflito, inclusive? Há processos de perseguição, por exemplo, ou discriminação, preconceitos, e aí um elemento que não tem como a gente não falar também, que é uma influência do bolsonarismo ou do próprio agro, se isso também está ali, de alguma forma, colocado nessa relação, nesse cotidiano também, se você observou isso, o que tem nesse sentido, sabe? Queria te ouvir sobre esse ponto. A gente está permeado em todo momento em relação a isso. Né? As cidades, digamos, mais indígenas do país, é ali onde também há mais ódio em relação aos povos indígenas. Tá? É ali. E ali onde há a vivência desse ódio, desse preconceito. Então, a gente escuta inúmeras
narrativas sobre, por exemplo, né, quando tem um não indígena, uma mulher não indígena grávida na fila do hospital em São Gabriel, e tem uma mulher indígena grávida na fila do hospital, se entrar, quem tem a preferência é sempre a mulher não indígena, né? Normalmente filha de militar, ou esposa de militar, de um funcionário público, de um grande comerciante. Então, as narrativas são fortes e muito tristes, na verdade, né? Esse é um aspecto muito complicado, inclusive há uma alta taxa de suicídio entre jovens, né, Thalita? Essa timidez que a gente vê, eu não sei, vocês não têm esse contato, né? O contato do eixo sudeste é muito, digamos assim, já é muito autocentrado, como você fala, o carioca centrado, o paulista centrado. Então a gente já se estabelece o outro, exotiza o outro, há um outramento muito forte. Aqui a gente consegue, dando aula, né, assim, a timidez é enorme, essa timidez chama-se preconceito, chama-se racismo na sociedade, né, algo estrutural, e que a galera acorda. O Cuchimauara é uma negação, né? Se você entrar com um comerciante, né, um cara de fora em São Gabriel, você vai, isso aí não é música, não é música, isso aí não é indígena, não, isso aí é lá da Paraíba, onde eu nasci. Eu falo isso como de Campina Grande, tá? Eu sou paraibano também de nascença. Quero dizer, e tem muitos comerciantes, tem muita gente do Nordeste, em todos os rincões do Brasil, assim, né? Você vai encontrar cearense, nordeste, paraibano, pernambucano, tá? Muito lá também, ocupando cargos do governo, inclusive sendo comerciante, sendo referência em relação a isso. Então, o racismo e o preconceito está em tudo. Eu vou dar um outro exemplo acadêmico. Eu escrevi e consultei muitos pesquisadores indígenas. Eu li obras, eu li, digamos assim, ao invés de ficar lendo somente autor ocidental, hegemônico, como Levi-Strauss, Evans Pritchard, dessa galera, né? Eu li muitos intelectuais indígenas, e a base de referência dos meus últimos capítulos é basicamente só intelectual indígena do Alto Rio Negro. Então eu escrevi muita coisa, eu falava assim, os pesquisadores indígenas, os doutores indígenas, os pesquisadores indígenas, o intelectual indígena X, e mandei esse texto para uma revisão. Normalmente a gente manda para uma revisão de português, né, uma tese, é muita coisa, a gente se perde. Thalita, todos os pesquisadores indígenas voltaram da revisão como indígenas pesquisados. Então, assim, por aí você tira como é complicado, como é difícil trabalhar, né, nessa chave de povos indígenas. Imagine você ser nessa sociedade, né? Se reivindicar, é tempo de retomada, né? O Caprichoso está com se apropriou dessa militância social que está rolando já há algum tempo, né? Nos Estados Unidos há muito tempo, na Papua Nova Guiné, na galera da Austrália, do Pacífico ali, isso está rolando já desde 1980, né? Então, é tempo de retomada. A gente está num momento um pouco mais favorável para falar sobre isso. Mas ninguém nem se reivindicava indígena. O que seria tempo de retomada, Agenor? O que seria o tempo de retomada? O que vem a ser esse conceito ou digamos, esse movimento? Vou dar um exemplo para você. Esse exemplo eu vou dar e vou pedir licença aqui da Jane, tá? Que é uma aluna lá de São Gabriel, uma mestra já, na verdade, é uma colega, uma mestra no Sociedade e Cultura, e eu vou dar esse exemplo porque está publicado, a gente já falou muito sobre isso, e eu vou dar esse exemplo. O povo Baré, não sei se você já ouviu falar, pelo menos do refrigerante, não sei se você já ouviu falar, existe um refrigerante aqui no norte chamado Baré, mas esse é o nome de um povo indígena, tá? De um dos maiores povos indígenas que provavelmente dominava o rio principal de Manaus até todas as fronteiras aqui para cima. Tá? Só que assim, Thalita, com o tempo da colonização, como eles estavam no rio principal, foram os primeiros, digamos assim, articuladores a entrar nesse mundo do Ocidente, do mercado, da mercadoria. Eles começaram a jogar esse jogo em determinado momento, na década de 80, 90, o IBGE
considera o povo baré extinto, tá? Porque a galera não se reivindicava mais baré, não se reivindicava mais indígena, porque o INCRA estava com um processo de loteamento e estava oferecendo terra para agricultor familiar. Só que para você reivindicar essa terra do você tinha que dizer que não era indígena. Então começou uma série de pessoas a negarem a sua identidade por uma estratégia de sobrevivência política, tá? E a pessoa tem o direito de reivindicar sua identidade quantas vezes ela quiser, para o que for necessário, ainda mais para criar uma família. Esse povo baré, né, tem esse estereótipo. Dentro do contexto do Alto Rio Negro, entre esses 24 povos, existe também esse senso comum entre os povos indígenas mesmo, de que o baré não é mais indígena, porque ele já está aliançado, ele já ocupa cargos de poder e tal, ele já existe isso, tá? Então, há uma negação. A música Cuximauara seria do povo baré, então se nega também essa música. E aí, a gente conversando sobre muitas coisas, eu explicando a riqueza do povo baré, junto com uma série de autores que escreveram sobre isso na antropologia, explicando, né, dando uma aula assim apaixonada. E aí depois perguntei, né, vamos aqui todo mundo se apresentar, e todo mundo falava, eu sou do povo X, né, eu sou do povo tucano, eu sou do povo de Tariana, eu sou Yanomami, eu sou Tuiuca. E chegou numa estudante que ela disse, professor, eu sou cabocla. Eu achei estranho, porque assim, em São Gabriel, tinha uma turma que todo mundo era indígena, só tinha 2 não indígenas, que no final também se reivindicaram indígenas, mas veja, ela falou que era cabocla. Aí no último dia de aula, a gente se encontrou, e ela falou, professor, eu gostaria de falar com o senhor, antes do senhor ir, se pudesse tal. Eu queria, professor, eu sinto muita vergonha de dizer o que eu vou falar para você, mas o meu pai é baré, eu sou baré. Eu aprendi a dizer que eu era cabocla e eu tenho vergonha disso, né? E a aula que você deu, né? As aulas dos professores de Sociedade e Cultura, mas a aula que você deu me emocionou profundamente. Eu nunca mais vou dizer que eu sou cabocla. Isso foi a maior violência que aconteceu na minha vida. E a gente escreve um artigo, Thalita, para publicar nessas revistas Qualis, não sei o que lá, é uma coisa muito chata, e você tem que fazer que ele é publicado na íntegra, sem nenhum tipo de alteração, nem ortográfica. É isso que é retomada, Thalita. É isso, sabe? É se assumir indígena e ter orgulho disso, entender que o processo de violência e o processo da barbárie não parte dos povos que aqui habitam, parte dos povos que aqui chegaram, né? É ter isso em mente e saber que são tecnologias indígenas, tá? Não é a agropecuária extensiva, nenhum projeto de desenvolvimento capitalista vai salvar o planeta, o mundo, o meio ambiente, os mares, os oceanos, os rios. O que vai salvar isso são os conhecimentos dos quilombolas, das quebradeiras de coco, dos povos indígenas. Você hoje vê o pessoal da academia comendo batata doce, inhame, cará, uma alimentação regrada, tal. A minha avó falava isso e a gente achava graça, né? Ela falava, meu filho, vocês estão comendo, isso não é alimento. Não é alimento. E realmente, cada vez mais, os alimentos, a gente sabe disso, tem pouco valor nutritivo, né? E hoje você compra um leite que não é mais um leite, você compra um café que não é mais um café, você compra um chocolate, os caras conseguiram até fazer isso, né? Eles dominam o nome, mas a coisa eles já vendem outra. E tudo isso, Thalita, é inventado por povos indígenas. O tomate é indígena mexicano, o cacau é indígena mexicano, a batata é indígena, a origem do alimento, tá? As teorias arqueológicas são essas. A batata é peruana, o milho é peruano, e a gente pode encontrar uma série de outros alimentos aqui, a macaxeira, a mandioca, tá? O abacate, que são alimentos que salvaram a Europa da fome. Essa é a verdade. Agora, o controle da narrativa é eurocentrado, né? E a gente precisa ter a retomada do controle da narrativa. Eu penso que é isso, Thalita. Muito bom, e um relato forte, mesmo assim, né? Mais importante da gente poder ter consciência, ter noção, né? Do povo baré
e também de que esse povo existe e também de que há essa retomada, né? E aí, para fechar, então, eu só vou ler aqui realmente a nossa conversa, eu vou ler só os comentários que chegaram, Agenor, para a gente poder se despedir, porque muita gente comentando aqui. Antônio Júnior está perguntando se você é garantido caprichoso, já falei, mas fica aqui se você quiser comentar. Também aqui, só deixei para vocês aqui, pessoal, ó, o artigo do Agenor, está separado, porque teve gente que pediu aqui, que queria ler o artigo. Laline Casais diz: São Gabriel da Cachoeira pertence a outro planeta, bem diferente do Cerrado, onde vivo há 45 anos. Quando puder, vou conhecer. Pablo Freitas aqui diz: gostaria de saber se o Agenor conheceu o projeto Caboclo, que Darcy Ribeiro idealizou ao final do mandato de senador, mas não conseguiu implantar. Sua ideia era criar um elo entre ribeirinhos e indígenas. Também aqui, Vinícius Melo, trabalhei em 2017 no Censo Agropecuário aqui em Roraima, né, Vinícius? Você me corrigiu, Roraima, né? Roraima. A lógica comunitária da terra não cabe na visão reducionista das propriedades rurais comuns, fazendo o censo em comunidades indígenas. Percebi isso. Também aqui, Gabriel Carvalho comenta, né? Bom, ao menos você pode passar o fim do mundo no Caribe. Brincando aqui, né, do teu comentário. Também aqui o Pablo Freitas, que diz: conheci música étnica do norte nos álbuns do Mapa Musical do Brasil, da gravadora Discos Marcos Pereira. Legal ter essas referências do Agenor. Aqui também o não há o que? Não entendi aqui. Não há nada escrito aqui. Diz: doutor, a cena hip hop dos povos originários da região sudeste passa por preconceitos semelhantes. Nomes como Acatumirim, o Escritor, o Jason Tupã, Brisa Flau, etc., passam por isso. Dizem, né? Isso não é rap, sobre a música que produzem aqui. O Não Há Nada Escrito Aqui diz: Dali Raça Azul, pelo jeito aqui ele é caprichosos. E o Pablo Freitas diz que legal saber dessas referências indígenas na pesquisa do Agenor, outros tempos da produção intelectual no Brasil. Júlio César Tello foi um arqueólogo indígena peruano do início do século XX, há 100 anos. É isso, se quiser comentar, fazer um comentário geral desses comentários todos que eu fiz aqui, né, do pessoal que foi participando, eu deixo aqui em aberto para você, Agenor. Thalita, eu agradeço imensamente, né? Agradecer a todo mundo, o Pablo, o Não Há Nada Escrito Aqui, ao outro colega que falou do censo agropecuário, e é bem isso mesmo, eu acho que a gente está convergindo aqui. A última aula de antropologia da música que eu dei, a gente estava vendo o Blues MC, a gente estava vendo a Narandá, estava vendo, né, o hip hop indígena, e falando sobre isso, né, sobre os julgamentos de não ser mais indígena porque está fazendo hip hop, ou de não ser hip hop porque é indígena. O indígena não pode nada. Ele não pode nada, ele não pode ser, entendeu? A negação está posta ali. Em relação ao censo agropecuário perfeito, né? Tem uma história do Yanomami, Thalita, que foi um cara do fórum fazer registro e perguntou assim para o Yanomami: qual é o nome do seu pai? Ele falou: olha, o meu pai é o nome X, ele mora aqui. Aí tem um outro pai que mora ali na comunidade Y. E tem outro pai que mora lá na comunidade X. Ele: não, cara, por favor. O nome mesmo do seu pai, ele... Tá, o nome do meu pai é esse aqui nessa comunidade. Lá na outra comunidade, meu pai é esse, na outra... Ele: não, pô, o pai biológico mesmo. O pai biológico, a gente precisa saber disso. O pai biológico. Meu pai biológico dessa comunidade aqui, o nome dele é esse. O meu pai biológico daquela comunidade ali é esse o nome, tá? E é isso, assim. Essa história é... Eu tava no Rio Maraviá, na terra indígena Yanomami, com representantes do Ministério do Desenvolvimento Social que estavam falando sobre Bolsa Família, explicando o que era uma unidade familiar. Veja, Thalita, como é que você vai explicar uma unidade familiar para um povo Yanomami que mora no Chapono, que tem 2, 3 maridos, entendeu? Que tem 4, 5 filhos que não são biológicos, a organização é outra. Ele tem razão. E em relação ao Pablo, eu não conheço muito a questão do Darcy Ribeiro, mas assim, existe todo um estudo hoje de que a ideia de caboclo, a ideia de ribeirinho é um pouco a negação do indígena. Mas eu não estou querendo aqui
descategorizar quem se lê como ribeirinho, por exemplo, tá? Não é isso, tem muito ribeirinho e eu conheço vários, mas esse processo, né, de tirar os povos indígenas passou por dar outros nomes a eles. Eu acho que tem muito disso. E, Thalita, eu agradeço demais a participação de todo mundo aí e fico muito feliz de ter participado aqui com você. É isso, só esse último recado aqui da Marielza Martins Peinado. Muito bom professor, orgulho de ser baré. Adoro Kushimawara. Um grande abraço, Marielza. Valeu. Professor, mais uma vez te agradeço muito. Foi, enfim, uma aula aqui mesmo. Que bacana. E já deixo o convite para você voltar e a gente falar de mais coisas. Que faltou falar do bloco de carnaval, por exemplo, que você tem o bloco de Verdade, carnaval, Thalita. que avançou aqui bastante o horário, é porque a conversa rendeu. Então foi boa a conversa, mas te agradeço mesmo. E bom festival, se você for no festival, então. E sucesso aí no teu trabalho, na tua pesquisa, e até a próxima. Obrigado, Thalita. Boa noite para você, boa noite a todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.